Ô povo de Deus, boa madrugada a todos. Olha eu aqui de novo para pregar. Sabe, eu recebo inúmeras mensagens de pessoas que querem prosperar e também de pessoas que estão passando por uma luta muito grande nesse ano de 2023. Às vezes eu acabo de pregar uma mensagem e chega várias pessoas do interior de São Paulo, até do Japão, os índios, pessoas que querem alcançar objetivos na vida, mas eles não sabem como nem como. Eles falam assim: poxa, mas nós já ouvimos o vídeo de tantas pessoas, mas quando o Senhor aí fala sobre obediência, sobre como devemos nos conduzir na vida para alcançar os nossos objetivos, o Senhor tem uma... Eles me chamam até de senhor, eu sou um menino ainda, hein? Eu tenho só 60 anos. Mas aí eu fico meditando, né? Meditando. Eu procuro até dormir, mas o sono não vem. Vem a palavra. E tem uma palavra aqui que eu vou ler, mas essa palavra aqui é uma palavra que eu acho que vocês, eu gosto de falar os caciques, né? Os caciques sempre perguntam, né? Como é que eu faço para que a minha tribo venham se converter a Deus? Muitos até já se batizaram nas águas, mas continua com orgulho, continua com o coração duro, coração pesado. Até do Japão, né, eu tive que traduzir, né, graças a Deus que o pessoal do YouTube traduz para mim, né? E vem tradução, né, do Japão, né? Sobre questionamentos sobre como nós devemos ser, né? E nessa passagem aqui que Deus me deu, que está no livro de Romanos, capítulo 6, é uma palavra clara que serve para mim e serve para os caciques. Você do Japão, né, que mandou esse questionamento. E algumas mães que falam assim: poxa, eu estou orando há tanto tempo, mas as minhas orações não são ouvidas, né? Não, são ouvidas, mãe. Só que a senhora quer para ontem, né? Às vezes, mãe, eu vou ser sincero com a senhora, Deus prefere guardar os seus filhos num presídio do que eles venham a morrer. Porque Deus tem um plano na vida deles. Então, tenha um pouquinho de paciência. Você aí do Japão que mandou aquela mensagem sobre por que você não consegue alcançar os seus objetivos, é porque está faltando oração. A oração é muito importante, porque a oração, ela move o coração de Deus. Quanto mais você orar, mais perto de Deus você vai estar. Todos vocês, os caciques, as mães, você do Japão, né? Então, o que Deus quer? Sabe o que Deus quer? É isso aqui, ó. Que eu vou ler para vocês, está no livro de Romanos, capítulo 6. Agora são 2 horas da manhã. Eu não consegui dormir, mas a palavra é clara para mim, que prego, e para vocês que são ouvintes. Eu estou de touca hoje aqui, porque está um frio danado aqui. Mas olha só o que Deus quer aqui. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Palavra clara, palavra clara. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Negativo. De maneira nenhuma
De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Negativo. Ah, você do Japão que questionou, né? Você falou, por que você é cristão, vai à igreja há muito tempo e suas orações não estão sendo ouvidas por Deus? Está sendo ouvida por Deus. Só que o que você está pedindo para Deus, Ele até vai te mandar. Se agradar a Ele, se estiver debaixo da lei. Se estiver no pecado, você vai orar. É como dar murro em ponta de faca. E as mães também, né, que falam assim, poxa, mas eu oro e meu filho não sai das drogas. Tem até uns 2 filhos meus que estão presos. Estão guardados, mãe. Estão guardados e no momento certo eles vão sair. Né? E os caciques, é o seguinte, vocês têm uma tradição diferente, né? Mas o Deus é o mesmo. Os caciques, quando vocês estiverem reunidos na tribo de vocês, e os senhores caciques pegar a Bíblia, que é a mesma Bíblia do crente, do cristão, tem que pregar sem ter medo. Vai doer em alguém? Vai doer, mas vai corrigir, porque os seus índios, eles vão ver que o Senhor não está com medo de pregar. O Senhor está pregando o que está ali, como está aqui, ó. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não sei se vocês já leram na Bíblia, quando Jesus se aproximou do Jordão e o João Batista estava batizando, e Jesus chegou até ele, Jesus falou o que para João? João, eu vim para que se cumpra as Escrituras. Jesus, ele estava os caciques, para vocês os caciques. Jesus, ele estava como o Senhor, carne e osso. Mas ele era o Filho de Deus. Mas ele tinha que se batizar para que se cumprisse as Escrituras. E quando João batizou ele, que João levantou Jesus das águas, o que aconteceu? O céu se abriu e uma palavra forte veio, né? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Num instante, uma pomba branca, que simboliza o Espírito Santo, desceu sobre ele e o Espírito Santo entrou nele. E dali em diante, ele foi manso, ele curou pessoas. Ele escolheu 12 discípulos, já sabendo que um deles iria trair ele lá na frente. E mais, ele lavou os pés dos discípulos na última ceia. Por que ele lavou os pés dos discípulos? Porque um deles era o diabo. E ele disse, no momento vocês não sabem porque eu estou lavando os pés de vocês, mas mais para frente vocês vão saber. Entre vocês há um diabo, que foi o Judas Iscariotes. Então, às vezes, caciques, você é do Japão, vocês mães que mandaram a mensagem, não estou dizendo que tem um capeta no meio da sua família, mas às vezes tem um que está murmurando. E Deus não pode
operar onde tem murmuração. Deus ele só pode operar quando há uma conjectura. Se o filho vê que a mãe e o pai são servos de Deus, ali, na linha, sabe? Tem um ditado que diz que se você andar na linha do trem, mas se você sair fora, o trem te pega. Então, tudo depende de vocês, do pai e da mãe. Vocês são espelhos dos seus filhos, como os senhores caciques. Você aí do Japão, que mandou a mensagem, você vai passar por uma tribulação? Vai, mas Jesus está do seu lado. E os seus filhos, suas esposas, a sua empresa aí no Japão, eles vão se espelhar, vão falar, poxa, o nosso patrão, eu não sei, você é cristão, né? Eu vi no comentário que você é cristão. Porque no Japão existem várias religiões, tem o budismo, tem várias religiões, mas o Deus é o mesmo. Deus ele não adora, Deus não gosta, perdão, que a gente, ele deixou escrito, faça a imagem de escultura, de debaixo da água, imagem de ouro, de madeira, não, é só ele. Então a hora que o senhor aí do Japão se espelhar em Jesus, o senhor é o presidente da empresa aí. Todos os seus funcionários vão falar, poxa, o patrão mudou, olha como que ele está diferente. Porque a hora que o Espírito Santo entra, a pessoa vivifica. Como aconteceu com Jesus. Ele não precisava se batizar, mas tinha que cumprir a Escritura. E ele não foi diferente de ninguém, ele se batizou nas águas. E o Espírito Santo desceu nele e mudou. As pessoas viram nele, poxa, mas ele é o Filho de Deus, por que ele se batizou? Para que hoje vocês, o senhor aí do Japão, né, só até pediu para não falar o nome, mas eu estou orando, né, as senhoras mãe, que está passando por essa luta, que seu filho está guardado. Na hora certa, no dia certo, como Jesus disse, o Filho do Homem vai voltar. Mas eu não sei quando eu vou voltar, só quando o Pai ordenar. Então vigie, medite na palavra de dia e de noite e procure andar nos meus caminhos. E Jesus diz mais, as ovelhas que o meu Pai me entregou, ouvem a minha voz e me seguem. Então, o questionamento que vocês fizeram nos comentários foi sobre isso. Quer ver? Olha aqui, ó, que está escrito aqui no 5. Mas no 5 se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. É quando vai chegar a bênção na sua vida. Quando você parar de velar. Não é um velório. Você pediu a Deus. Você está em oração. Você não está em pecado. Então, o que você tem que fazer? Continuar orando. Porque a hora que a sua bênção vir, o senhor aí, o japonês, a senhora mãe, os caciques, vocês questionaram sobre isso. E está escrito aqui, ó, se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte. Quando fala morte aqui, fala morte do pecado, da idolatria. Sabe? Sabe o que é você idolatrar? Você tem uma empresa, mas você está idolatrando muito essa empresa. Você tem que trabalhar, você tem que prosperar para poder pagar seus funcionários, para poder arcar com os sonhos dos seus filhos, da sua casa. Tem. Mas você não tem que mostrar nada para ninguém. Você tem que fazer aí no Japão o seu serviço, administrar a sua empresa, né, através da palavra. Você é uma nova criatura. Os caciques, a mesma coisa. Os senhores caciques, não precisa demonstrar a
sua santidade. Você precisa fazer as coisas corretas, né? Correta. Continuar dando ordem para os índios. Quando aparecer um turista, eles tratarem como se fossem eles próprios. Os senhores caciques fazendo isso, quando chegar um turista, indo à frente, porque o senhor é o líder, e dando a presença do índio para com os da civilização, você vai falar, poxa, esse cacique é mais civilizado, ele pode não falar para o senhor na hora, mas ele vai espalhar. O que vai acontecer? Vai vir muitos turistas para suas aldeias e vocês vão estar prosperando, porque vai estar entrando o dinheiro. E vocês não vão estar precisando do governo para comprar semente, para fazer com que a aldeia fique mais ampla, com mais não vou dizer nem animais, vou dizer com mais vista para os turistas, entendeu? Mas com mansidão, como Jesus pediu, né? Jesus pediu que nós sejamos... Jesus, quando ele foi ao matadouro, é tão triste. Jesus apanhou, cuspiram na cara dele, enfiaram uma coroa de espinho na cabeça dele, e ele ficou quieto, ele não falou nada. Até na hora da cruz, pregaram as duas mãos dele, os pés, e depois que ele entregou o Espírito para Deus, consumou, não foi quebrado nenhum osso dele. Está escrito lá no livro de Isaías, nenhum osso ia ser quebrado, mas ele foi transpassado por uma lança, e aí saiu sangue e água. A água tem a ver com o batismo. Então a humildade, para os caciques que mandaram aquele comentário, está em vocês. Os índios vão se espelhar, vão falar, poxa, o cacique mudou completamente de atitude, ele está um homem diferente, não fala mais em guerra, fala em harmonia, fala em paz. E é assim que vocês vão prosperar. As mães, seus filhos que estão guardados, vai lá visitar eles. Ora antes, né? Porque Deus tem uma bênção muito grande na vida de vocês. Glória a Deus. E tem mais, vou continuando aqui, ó. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Ponto. Jesus foi crucificado entre dois bandidos. Um se arrependeu na cruz. E Jesus, ele reconheceu, ele falou para o irmão dele, olha, nós estamos aqui na cruz porque nós merecemos. Nós somos ladrões, nós roubamos. Agora ele não fez nada, não merece estar aqui. E aí ele se confessou para Jesus na cruz. E Jesus falou, hoje mesmo você estará na glória comigo. Pronto, simples. Simples, simples. Continuando aqui, ó. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Aí você faz uma conjectura. O diabo tentou Jesus desde o dia que ele nasceu. A bem-aventurada Maria, que teve Jesus, como está escrito na Bíblia, ela não pode fazer milagre. Mas por toda a eternidade, enquanto existir mundo, ela vai ser bem-aventurada. Porque Deus usou o ventre dela espiritualmente para que Jesus renascesse no ventre dela. Ela cuidasse dele como menino, mas ele já nasceu com o pensamento, eu sou filho de Deus, o meu pai está no céu. Então a hora que você, o senhor japonês, os caciques,
Mães, se conscientizar de uma coisa, que Jesus é o único, suficiente, eterno, maravilhoso, e vocês o confessarem de coração, mas não é confessar agora, daqui a pouco está fazendo pecado. Não, é confessar e seguir. Vai ter luta? Vai ter luta. Mas vai ter tanta vitória lá na frente, no tempo devido, tempo de Deus. Nós não merecemos nada. Nós somos pó e cinza. Mas o Deus que está lá em cima, Ele acredita em você, japonês. Acredita nos senhores caciques. Acredita nas senhoras mães. Ele acredita que todos podem mudar. Ele acredita. E quando você quer mudar, você está sendo um espelho para sua esposa, um espelho para os seus filhos, um espelho para os seus funcionários. Eles vão falar, poxa, mas que mudança foi essa? E você continua. Quando você vê, todos os seus funcionários aí no Japão vão estar seguindo e vão perguntar, senhor patrão, o senhor está lendo algum livro? O senhor está meditando em quem? Não tenha vergonha de confessar Jesus Cristo para eles. Eles vão seguir o Senhor e a sua empresa vai prosperar. Mãe, os seus filhos vão sair da cadeia mudados. Caciques, a sua aldeia vai prosperar de tal maneira que o Senhor vai poder glorificar a Deus aí na sua tenda, tranquilo, vai ter sonhos mais tranquilos, a produção de cereais vai aumentar tanto que até o governo vai ficar espantado de falar, poxa, mas aquele cacique não está pegando mais semente nossa? Muitos turistas estão indo lá e ele está prosperando. Vai ter empresário aí no Japão que vai falar assim, poxa, mas aquele japonês ali só andava errante. E de uma hora para outra ele mudou. Aí sabe o que é isso? Lembra do casamento que Jesus foi? E acabou o vinho? O que Jesus fez? O senhor japonês, é isso que vai acontecer. Caciques, é isso que vai acontecer. Mãe de família, a transformação está sendo feita. Basta orar a Deus. E vai acontecer. Quer ver? O 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. Bom, essa mensagem eu até vou compartilhar ela com algumas pessoas. Eu não disse nomes, porque foi um comentário que apareceu no meu YouTube de um empresário japonês, de algumas mães e os caciques lá das aldeias, da Amazônia. E eu estou respondendo para eles aqui agora, 2h19. Toma posse. Glória a Deus. Eu desejo que vocês tenham um segundo dia da semana. Ao empresário japonês,
Aqui no Brasil, agora, aí eu sei que é de manhã, é 2 horas, né? Você vai pegar a mensagem às 2h20 da tarde. Os caciques, eu não sei o horário, fuso horário de vocês. E as mães também, né? A vitória é na mão de vocês. Mas não velem, esperem o tempo de Deus e a mudança virá. Glória a Deus, obrigado, eu agradeço, mas é assim. A honra e a glória é de Deus. Vocês não têm que agradecer ao pastor, ao pregador. Vocês têm que agradecer a Deus. A Deus. A palavra é clara. Toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence a Deus. Quero mandar um abraço para o senhor aí no Japão. Um abraço aos caciques e às senhoras mães. Glória a Deus. Eu vou continuar orando na madrugada. Eu tenho amigos aqui que também precisam de muita oração. Eu tenho aqui um amigo chamado Bismarck, a Ribamar. Tem o André, tem o Raimundo, Carlos dos Santos, tem seu Germano, Dona Rosa, tenho várias pessoas que eu oro, mas eu gosto do que eu faço. Arigatô. Agora os índios eu não tenho muita noção de, mas nós somos irmãos, né? Caciques. Estamos aqui para orar, né? Quando vocês mandarem mais comentários, eu vou observar e vou pregar naquilo que Deus me dá, né? Não é o que eu quero pregar, né? Eu tenho aqui essa Bíblia é uma Bíblia de palavras, né? Aí o que eu faço? Aqui, ó, é uma Bíblia de palavras. Aqui, ó, tem vários livros. Aí eu espalho na mesa, fecho os olhos e peço a Deus que me dê a direção da palavra. Porque se eu for pregar o que se a gente for fazer o que a gente quer, Deus não vai nem ouvir a oração. Você vai ouvir, a palavra que eu tirei está aqui, ó. Dá para enxergar aí, ó. Romanos capítulo 6. Né? Então é assim. Então, que Deus venha abençoar o senhor aí no Japão, toda a sua empresa, e que Deus abençoe as mães que mandaram as mensagens, e que Deus abençoe os caciques de todas as aldeias. Compartilhe a oração com outros caciques. Senhor aí no Japão, compartilhe a oração com outros empresários. E as senhoras mães, compartilhe as orações aí com outras mães. Glória a Deus. Para vocês que estão aqui no Brasil, eu não sei o fuso horário como é, que Jesus Cristo faça moradia no coração de vocês. E o senhor que está aí no Japão, que Deus faça moradia no seu coração e que o Senhor seja um espelho para os seus funcionários, para a sua esposa, para os seus filhos. Eu determino em nome de Jesus que a bênção chegue no coração de vocês. Glória a Deus. Aleluia.